Omnes sancti Sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, dia 30 de setembro, o último dia do mês da Bíblia, é dedicado a um grande santo que diz: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Este santo é São Jerônimo, que com alegria hoje celebramos. Jerônimo nasceu em 342. Os seus pais eram muito ricos e faleceram quando ele era muito jovem. Ele herdou toda a fortuna dos pais e aplicou essa fortuna para crescer no conhecimento. Ele investiu na sua própria educação. Para isso, então, ele foi morar em Roma, no centro do mundo civilizado. O jovem dedicou-se com afinco aos estudos da gramática, da retórica e da filosofia. Estudou latim, tendo como professor de línguas um famoso pagão chamado Donato. Desta forma, São Jerônimo foi um grande conhecedor da língua latina, da língua grega e de outros idiomas. Jerônimo amava estudar os clássicos romanos e gregos. Ele lia, conhecia e até decorava muitas das partes desses livros. Era para ele um grande deleite, um grande prazer estudar todo o conhecimento clássico da humanidade. Porém, São Jerônimo também gostava muito de visitar as catacumbas e tentar decifrar os escritos que estavam sobre elas, sobre os túmulos dos mártires. E ele ficava encantado, vendo a fé daqueles homens e como eles entregaram a vida por Cristo. E assim também ele decidiu tornar-se cristão e foi batizado, já com 25 anos de idade, pelo Papa Libério. Nessa época, então, ele se interessa pelos escritos bíblicos. Porém, as escrituras eram muito simples diante dos clássicos que São Jerônimo era acostumado a ler. E assim ele se esforçou para conhecer também a língua hebraica, que lhe possibilitaria a oportunidade de ler os originais das Sagradas Escrituras. Isso para ele não foi fácil, como ele mesmo testemunhou. Agora dou graças ao Senhor, porque colho os saborosos frutos das raízes amargas dos estudos. São Jerônimo então resolve viver uma vida de monge, de oração e de penitência. Ele era muito tentado pelo demônio, especialmente contra o 6º mandamento da lei de Deus, o que levava ainda mais ele viver uma vida de oração e de penitência. Mas no meio das tentações, Deus era seu consolo. Como ele mesmo reconheceu, mesmo vivendo uma vida intensa espiritual, ainda não era um convertido. Durante uma oração, ele teve uma visão. Ele estava diante do tribunal de Deus, diante de Jesus como juiz. Diante dessa visão, ele teve a oportunidade de verdadeiramente olhar para dentro de si e perceber que ainda não havia acolhido Cristo em sua vida. E por isso se arrepende, pede perdão e diz: desde aquela hora eu me entreguei com tanta diligência e atenção a ler as coisas divinas, como jamais havia tido nas humanas. Depois disso, São Jerônimo é ordenado sacerdote e convocado pelo Papa Dámaso para ser o seu secretário, e recebeu dele mesmo a incumbência de traduzir a palavra de Deus da sua língua original hebraico e grego para o latim. A tradução feita por São Jerônimo é chamada tradução Vulgata, que é a tradução oficial da Igreja, reconhecida no Concílio de Trento. Todo o seu trabalho de tradução das Escrituras foi feito numa gruta, ao lado da gruta de Belém, onde nasceu Jesus. E assim ele viveu uma vida de profunda entrega, de oração, e procurou conhecer profundamente quem era o Cristo, através das Sagradas Escrituras. Ele morreu de velhice no ano 420 em Belém e foi declarado padroeiro daqueles que estudam as Sagradas Escrituras. Vamos pedir nesse dia de São Jerônimo que ele nos dê um amor profundo pelas Sagradas Escrituras e o desejo de conhecer. Esse é um erro profundo de muitos cristãos católicos, não conhecerem, não meditarem as Sagradas Escrituras. Que este erro hoje possa ser superado pela intercessão de São Jerônimo e que possamos de fato desejar não apenas ler superficial, não apenas saber um ou outro versículo que pode ser inclusive manipulado por nós pela nossa vontade, mas conhecer de fato aquilo que a palavra de Deus deseja nos dizer. Senhor Jesus,
Nós te louvamos pelo grande testemunho de São Jerônimo e nós pedimos, Senhor, que o mesmo amor que estava no coração daquele homem pelas Sagradas Escrituras também esteja em nossos corações. Ajudai-nos, Senhor, a amar as Sagradas Escrituras, a ler as Sagradas Escrituras e, principalmente, Senhor, compreender e colocar em prática aquilo que elas ensinam. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de nunca ler superficialmente a Sua palavra, mas sempre procurar o sentido profundo, aquele, Senhor, que a Tua Igreja nos ensina e aquele também, Senhor Jesus, que São Jerônimo nos ensina e que colocou em prática em sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Jerônimo, rogai por nós.